E eu gostaria de retomar nossa conversa aqui, Regiane, por aquilo que talvez seja o mais caro a quem acaba tendo que fazer esse fluxo migratório aqui que o professor Tibério se referia, que talvez seja o desapregar, o desconectar com talvez a sua mais forte essência, né, da sua terra, da sua raiz, e às vezes a Bia falava aqui do céu de Sueli, você pode sair do Iguatu, Iguatu não sai de dentro Sueli, dela, né? de Sueli, mas a gente sabe que as pessoas guardam para si algumas referências, guardam valores, né? E eu faço aqui até referência a um trabalho de algum tempo atrás, que foi feito pelo SEBRAE, um projeto chamado Cara Brasileira, em que definitivamente se dizia o que caracteriza uma cidade, uma região, um povo, são seus traços culturais. Você pode imaginar comer o mesmo sanduíche em qualquer lugar do planeta, mas quando identifica uma garrafinha de areia colorida, já sabe que tem um DNA, uma referência muito própria. Como é que a gente pode, através de experiências como esse seminário, repassar às gerações futuras essas referências dentro daquilo que seria o nosso grande desafio de não ver esse corte tão radical nas nossas raízes culturais? Essa é uma reflexão que norteia esse debate de como a tradição, né? Vamos falar de tradição não no sentido, às vezes, pejorativo que se dá, né? De uma coisa parada, fossilizada, mas tradição no seu verdadeiro sentido de ser algo de origem, né? Algo que é o início. E que hoje, com essas novas formas de estrutura da própria sociedade, né? As relações de família, né? Isso está mudando, porque esses traços tradicionais, eles se mantinham a partir de geração para geração, né? A família envolvida, e a estrutura da família hoje é outra. Né? Se a gente pensa em fenômenos culturais, por exemplo, como a cultura popular, algumas manifestações de cultura popular, né? De cultura tradicional, você percebe isso, que antes essa via oral, essa via de geração de família, ela se dava de um fluxo mais normal, né? E hoje há algum corte, né, nesse sentido, e há uma nova reestruturação disso aí. Eu acho que são novos paradigmas, né, são novas formas de como as tradições se mantêm hoje na contemporaneidade, né? Eu acho que a reflexão é essa, né? E que eu acho que existem caminhos, né? Não existe ainda uma forma madura, né, de isso acontecer. Mas que a gente sabe da importância, né? Porque, apesar de... E hoje a gente discutia isso no seminário, né? Dessa não necessidade dessa raiz que lhe prenda a algo, que lhe aprisione, né? Que esse nômade, né? Essa característica nômade é muito mais presente, né? Na contemporaneidade, no fenômeno cultural. Mas há algo que vai se mantendo, né? Há um elo. Há um elo. Não há uma essência parada, uma raiz, um enraizamento, um aprisionamento. Mas há um elo que continua. E esses elos estão em reconstrução, eu acho. Nesse aspecto aí, Beatriz, há um conceito amplamente difundido, a partir até virou título de um livro de um editor de política do New York Times, se não me engano, o Friedman, do que o mundo é plano, e seria essa conexão plena, quase que instantânea, entre os vários pontos do globo. Como é que a gente pode garantir essa fluidez dessas informações e esse contato ser, de fato, um elemento que até reforce aquilo que nós temos de tradicional? Assim, primeiro, eu tenho a impressão que nós vivemos um período bastante difícil do ponto de vista de que eu compreendo que as sociedades hoje têm manifestações muito fortes vamos dizer assim, conservadoras, tem traços conservadores muito fortes. Obviamente, eu estou pensando aqui, por exemplo, em alguns períodos da história em que em alguns lugares ocorreram, ou em vários lugares ocorreram muitos movimentos culturais que tiveram influência no mundo inteiro. A luta do feminismo, a ideia da
vamos dizer assim, de um movimento contra de uma contracultura, né? Houve isso durante um certo período. Hoje, nós vivemos, e isso teve uma repercussão, isso foi importante, isso mudou essa família que a Rejane está falando, isso mudou uma série de comportamentos, isso influenciou na música, isso influenciou na forma de pensar, no jeito que a mulher a ideia do feminino, a ideia do que é ser criança, a ideia da ecologia, uma série de questões dessa natureza, elas hoje existem, né, e nós temos conhecimento porque, de alguma forma, houve um período em que essa sociedade explodia, vamos dizer assim, no sentido melhor que se pode pensar sobre esse termo, né, pouco de uma revolução. E isso levando em consideração que sempre partindo mais dos grandes centros, digamos assim. Claro, né? partindo dos grandes centros, partindo dos lugares aonde, vamos dizer assim, as condições estavam favoreciam para que a repercussão de fato se desse, né? Porque às vezes acontece coisas em vários lugares e isso não tem força alguma. Em alguns lugares, em alguns momentos, em determinadas conjunturas possibilitam isso. Eu penso que hoje nós vemos traços muito conservadores na sociedade, no sentido de que nós passamos a compreender, nós temos uma imagem, ou essa imagem do plano, como um lugar onde você pode ir e voltar, né? Ou a imagem da rede, que é uma imagem onde você pode conectar todos os pontos em qualquer... Né, o professor Manuel Castells, como você citou, vem falando muito disso, né? A sociedade de rede, a sociedade da informação, né? A sociedade onde os fluxos e as redes possibilitam a conexão entre os diversos povos. No entanto, nós vemos que há um fortalecimento muito grande, vamos dizer assim, das fronteiras mesmo, retomando a ideia da fronteira. Há um fortalecimento dessas fronteiras. Nós sabemos o quanto é impeditivo o trânsito entre o México e os Estados Unidos. Nós sabemos quanto é impeditivo o trânsito entre a África, os países africanos, ex-colônias de países europeus, em relação à Europa. Nós sabemos o que é a força do Sarkozy na França hoje para, por exemplo, na Itália, do Berlusconi, enfim, de todos esses países, onde a questão da entrada dos imigrantes é um problema seríssimo. E a questão econômica permeando sempre esse processo. Então, o trânsito entre o que é essa globalização, né, se não mais uma outra maneira, uma reorganização do mundo, onde, mais uma vez, a ideia de um fortalecimento dos impedimentos, das tensões, elas são, de fato, assim, cada vez mais o imigrante pode migrar. Se a gente pegar o êxodo, as fotografias daquela coleção, o Êxodos do Sebastião Salgado, nós vamos ver migrantes de 30 mil pessoas que migram de um canto para o outro, grupos muito grandes, e que depois alguns anos depois, não existiam mais. Né? Então, essa migração é de fluxo de capital para os lugares aonde essa economia interessa, mas o fluxo de cultura, o trânsito cultural, é isso que a gente está chamando, né, dessa sociedade de rede, ou dessa sociedade com essa imagem que você está colocando, né, pensando isso como um lugar onde todo mundo pode transitar, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Então, a gente fica pensando sempre na ideia de que estamos trocando, há um trânsito, né, e cada vez nós vamos percebendo que, de alguma forma, gestos dessa natureza vão se solidificando. Nós falamos muitas vezes, escrevemos muitas vezes desses processos, né, de muito trânsito, mas, na verdade, é trânsito de capital, é trânsito dos interesses financeiros. É óbvio que a maior parte da população, a África não existe nesse trânsito. A cultura africana não transita, né? Transita aquilo que comercialmente interessa para que fazer a música, né? A música exótica de não sei aonde, entende? Porque hoje não interessa mais. Interessou para os Estados Unidos o trânsito migratório no período da guerra, pós-guerra, né? Onde foi para lá, houve um fortalecimento enorme da arte
e principalmente, né, mas em todas as áreas da fotografia, da pintura, da arte pop, que é o que? Resultado da migração europeia para os Estados Unidos, né? Vamos dizer assim, é a Europa nos Estados Unidos. Mas hoje, é isso que eu estou chamando de que a gente tem que pensar essa sociedade mais do ponto de vista de como ela tem sido conservadora, no sentido, de, inclusive, de conviver com uma imagem de trânsito, de fluxos, de trocas de cultura, né? E é muito interessante isso que a Rejane falou, porque eu acho que isso foi uma marca da Secretaria de Cultura no governo anterior, em relação à ideia da interiorização. Ah, vamos interiorizar. Não é como se a gente pudesse simplesmente transitar, levamos aqui esse bem e esse bem é consumido lá. Acho que isso foi um dos graves problemas em relação a uma concepção da cultura nesse Estado. Né? E entre outras coisas, por exemplo, como a relação da arte com a mercadoria, com o fluxo de, vamos dizer assim, como se o fortalecimento da cultura passasse pelo fortalecimento aí de uma rede, de uma rede produtiva, de uma cadeia produtiva, né? Um nome horrível, né? Mas, de qualquer forma, isso se fortaleceu muito. E eu acho que há outras formas de o Estado intervir para potencializar essa, enfim, não vamos entrar, não é esse o caso nessa discussão aqui. Mas é só pegando essas duas questões para a gente pensar que trânsito é esse, que fluxo é esse, que sociedade de rede é essa, que imagem é essa que faz esse transitar e que é tão impeditiva. Né? E só para pensar uma coisa, nós vivemos numa sociedade onde o consumo é a grande base da cultura. Então, por exemplo, uma das coisas que ocorre muito, que é de índice de violências enormes, por exemplo, só pegar Fortaleza, né, por conta do crack, enfim, de uma série de outros problemas, é que cada um tem o seu celular, porque isso é necessário. E cada um, que eu digo, todo mundo rouba o celular, rouba o tênis, rouba. Por quê? Por que todos... por que isso acontece? Porque a sociedade dita que só existe quem tem celular, a sociedade dita que só existe quem tem as calças com marcas tais, a sociedade dita que só existe, só se existe socialmente se você usa o tênis com a marca tal. Então, assim, o centro da cultura é o centro do negócio, né, do consumo. E aí os problemas são enormes. Aí não tem... Quer dizer, na verdade, a gente nem identifica uma tentativa de aculturar, anulando as referências anteriores, mas muito mais para tornar terreno fértil para aquilo que seja mais fácil de absorver o que eu ofereço como produto. E aquilo, se a gente imaginar há 510 anos atrás, com certeza o infante Dom Henrique não patrocinava as expedições pensando na integração do mundo. Né? Assim, vamos mandar alguém lá para pegar, trazendo até com juros e correção, todo esse meu investimento. E é nessa perspectiva que a gente pode ter alguma esperança de um processo que reverta essa iminente causa, digamos assim, da falta do planejamento, da indefinição concreta, propositiva de políticas afirmativas de reversão desse processo?